Hello pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou direto ao ponto. Eu vou fazer aqui uma análise do trailer que saiu do filme do Christopher Nolan, A Odisseia. A Odisseia é um dos meus livros favoritos, eu vou falar bastante disso depois. Eu vou passar o trailer, para quem não viu, quiser ver comigo, eu vou passar ele inteiro, sem pausas, e depois eu vou ir pausando e comentando. Então, vamos lá, não vou enrolar. After years of war, no one could stand between my men and home. Not even me. Promise me you will come back. What if I can't? Muito bom, muito bom. Eu, apesar de ser dessas pessoas que encanaram com a armadura errada, eu não ligo também, porque eu só quero ver um bom filme. E se a gente fosse realmente botar uma armadura histórica, não é aquela do meme que eu vou botar aqui, mas... Enfim, essa é mais legal mesmo e foda-se. Mas enfim, vamos começar a análise. A Odisseia é um dos meus livros favoritos. Eu gosto tanto que o livro que eu estou escrevendo nesse momento é uma releitura da Odisseia. É uma releitura da Odisseia e Ulisses. Eu vou falar mais disso em algum outro vídeo. Mas vamos passando aqui. Essa primeira cena, eu não faço ideia onde ele está. Eu imagino que, conhecendo o Nolan, né, ele não vai fazer a Odisseia do começo ao fim como é no livro, né, no poema. Então eu imagino que isso seja pedaços do resto da Guerra de Troia, que é a história da Ilíada, que é o livro de Homero que vem antes da Odisseia. Então eu imagino que seja isso, os escombros da Guerra de Troia, né? Então eles estão saindo ali da guerra, né? O Odisseu vai começar a voltar para casa, né? Para resumir um pouco, para quem não sabe, a Odisseia é justamente o retorno da Guerra de Troia até Ítaca, que é a ilha em que o Odisseu é rei, dele e os seus homens, né? E essa jornada leva 10 anos. Essa parte fudeu. Eu não faço ideia do que é isso. Eu acho que muita gente também está se coçando para entender. Essa armadura aí é muito maneira. De novo, tudo errado, mas não importa. Eu acho que é para ser meio lúdico. E assim, quando eu olhei de primeira, eu falei, nossa, deve ser o Aquiles, né? Aquiles é o grande herói da guerra de Troia, herói da Ilíada, que morre na batalha. E eu falei, deve ser ele. Só que aí, nosso Matt Damon, que é o Odisseu, Ulisses, se ajoelha para ele. Então eu fiquei meio... Então talvez não seja Aquiles, porque... Odisseu e Aquiles eram bons amigos, lutavam juntos no campo de batalha e tinham muitas mágoas e críticas em comum a Agamenon, que era o líder do exército grego invadindo Troia. Então eu fiquei pensando, bom, talvez não seja Aquiles então talvez seja Agamenon, né? Só que Agamenon não é um cara que botaria armadura e enfim, eu acho estranho, muito difícil de dizer quem é isso. Estou tendo algum problema com o meu áudio, ignorem por favor.
No one could stand between. Aqui ele está provavelmente chegando na Ilha dos Gigantes. Temos aí Ítaca, que eu falei, né, que é enfim, o lugar que Odisseu é rei. E a gente vai ver duas personagens que são muito importantes para a história, que enquanto Odisseu está voltando, a gente tem o Telêmaco, filho de Odisseu, e sua esposa Penélope, que é uma figura muito chave em qualquer, tanto na Odisseia, mas enfim, qualquer releitura da Odisseia, como Ulisses, como vai ser no livro que eu estou escrevendo, e em outras, enfim, releituras. Ela é uma figura chave, porque nesses 10 anos que ela está aguardando por Odisseu, existe um grupo enorme de pretendentes que querem, enfim, se apossar dela para se tornarem rei de Ítaca. Muito do livro eles estão em barcos, né? Porque, enfim, eles viajavam de barco. Essa cena me pegou quando eu vi, porque eu fiquei, que porra é essa? Só que quando eu comecei a olhar, eu percebi que esse bagulho que eles estão puxando é o cavalo de Troia. E assim, estão puxando o cavalo da água. Eu sou muito fã da Odisseia, mas eu até hoje não li a Ilíada, apesar de saber muita coisa sobre a Ilíada. Então eu não sei se existe alguma coisa, tipo algum detalhe de como é escrito o cavalo de Troia na Ilíada, se ele é retirado da água, eu não sei. Tudo que eu sei é que quem tem a ideia do cavalo de Troia é Odisseu, né? Odisseu é o mastermind da porra toda. Enfim, eu não entendi nada. E aqui eu olhei também e estava meio confuso, só que eu me toquei, eles estão dentro do cavalo de Troia. Provavelmente o cavalo, ele, enfim, entrou na cidade, nos muros de Troia, e eles estão lá em silêncio, porque a gente vê que provavelmente um soldado troiano foi espetar o cavalo para ver se tinha alguma coisa dentro, e ele acerta um grego, e eles botam a mão na boca dele, tipo, faz silêncio, porque é isso, o cavalo entrou na muralha de Troia. E eles vão atacar por dentro. E aí, enfim, a gente sai da Ilíada, voltamos aqui, estamos na ilha dos Ciclopes, que é a minha parte favorita. E estão na caverna aí do Ciclope, que eu esqueci o nome, Poli alguma coisa, enfim, esqueci. Mas esse Ciclope é ninguém menos do que filho de Poseidon. E eu não vou dar spoiler pra quem não sabe, porque é uma das partes mais legais e eu tô muito curioso pra saber como isso vai ser filmado. Mas toda a merda no retorno à casa começa aí, justamente porque Odisseu, enfim, faz coisas com o Ciclope, e o Ciclope é filho de Poseidon, e Poseidon começa a fuder a jornada deles de volta pra casa. Aí você vê eles fugindo, né? Temos essa cena aí, que, né, pelas névoas ali, né, como a gente pode ver, a névoa, um lugar bem lúdico, bem esquisitão, muito provavelmente é o mundo dos mortos, né, o território aí do deus Hades, onde Odisseu vai ter uma série de conversas com pessoas, tanto que estiveram na guerra, como ele vai encontrar a mãe dele que faleceu enquanto ele estava fora, tripulantes que morreram durante a jornada. Enfim, aqui eles botaram como se fossem zumbis, que eu achei interessante, realmente, como você filma o mundo dos mortos, né? Uma coisa bem direta, tipo meio Hércules, ou algo como isso, né? Tipo uma terra meio esquisita e de repente os soldados da guerra de Troia se levantam da terra. Bem interessante, eu gostei. Aqui eles estão no mar enfrentando muito provavelmente o que é Scylla e Caríbide, que são dois monstros marinhos que eles basicamente vão ter que escolher qual deles lidar. Eu sempre troco. Caríbide é o monstro de 7 cabeças e Scylla é o redemoinho mortal que suga qualquer coisa. Pode ser que eu troquei, e, enfim, um é o outro. E essa parte também eu estou animadíssimo para ver como é que vai ser. Não tem nada das sereias.
que eu queria muito ver, que também pra mim é um dos pontos mais significativos de toda a jornada. É um episódio super curto no poema original, é uma página, só que ele diz muito sobre o personagem, muito, sobre o ego dele, sobre a relação dele com o que está acontecendo, porque Odisseu é um grande anti-herói, né? Ele é o primeiro herói da história, do texto mais antigo da história, nada mais é do que um anti-herói. E, enfim, não tem nada das sereias. E aí temos aí esse momento, prometo que vai voltar. E assim, muito provavelmente é a Penélope falando com ele, antes dele ir pra Guerra de Troia. Só que eu acho que talvez seja meio lúdico essa cena e isso não está de fato acontecendo. Talvez seja até uma alucinação da Penélope através da Palatena, né, que é a patrona dele, né, a deusa que acompanha Odisseu durante toda a jornada e, enfim, protege ele de muitas coisas e ajuda ele. Sem ela, Odisseu estava fudido. E o trailer acaba. Mas é isso, é muito curto, 1 minuto e 40, eu acho, nem 2 minutos, mas dá pra ver muitas coisas ali, principalmente quem conhece e gosta. Eu tô muito animado pelo que eu vi. Eu acho que vai ser um baita filme. O Nolan pra mim é sempre uma incógnita, porque eu fiquei muito animado pro Oppenheimer e não é que eu achei que foi um filme ruim, mas eu achei que foi um desperdício. Eu vou comentar sobre isso agora. Eu acho que... Assim, qual que é o problema pra mim no Oppenheimer? O filme tem muito da questão do tribunal, né? O que houve depois, as consequências, enfim. E eu entendo que essa parte é importante e é a forma que ele escolheu para discutir justamente o fardo que o Oppenheimer carregou. Só que eu acho que tudo isso poderia ter sido feito não através do tribunal, mas de cenas muito mais pessoais e íntimas do personagem. E que de modo geral o filme focasse de uma forma muito trágica, mas muito inteligente, na beleza científica do que de fato houve, né? A construção da bomba de hidrogênio, eu acho que ela tinha que ter sido feita de um ponto de vista justamente daquelas pessoas que criaram ela, de um ponto de vista matemático, físico, químico, um acúmulo de inteligência para criar uma das coisas mais destrutivas da história e ao mesmo tempo uma das coisas mais lindas e em termos de ciência, né? E eu acho que o filme tinha que ser sobre isso, e ele fez aquela puta trilha sonora, não ele, né, mas enfim, o compositor, aquela puta trilha sonora que foi de longe a melhor trilha sonora de qualquer filme do Nolan. E ela toca, acho que uma única cena, enfim, não gostei. Eu acho que tinha muito potencial. Então quando eu sei que vai ter filme do Nolan, eu fico tipo, ele é o pica das galáxias, ele filma em IMAX, mas não sei, ele faz merda, sabe? Tipo, pra mim o melhor filme que ele fez é o primeiro dele, é o Memento. Então eu sempre tenho as minhas ressalvas com o Nolan. Mas, vendo o trailer, eu acho que vai ser muito interessante. Porque a parte do Ciclope claramente parece que ela vai ser bem direto ao texto. Eu acho que tudo tá muito direto ao texto. Eu acho que ele só jogou uns temperos lúdicos em alguns momentos pra tornar isso tudo mais cinemático, talvez, não sei. Parece lindo, enfim, o elenco é bem interessante. A gente faltou ver algumas pessoas que eu sei que estão no elenco, tipo a Zendaya, Robert Downey Jr., tá? Não sei, enfim. Faltou ver algumas pessoas que eu acho que vão provavelmente aparecer quando sair um trailer, né? Isso foi um teaser. E nossa, eu quero muito ver a cena dele amarrado no poste, ouvindo o Canto das Sereias. Eu adoro essa cena. Eu não vou falar muito, porque quando sair de fato o filme, e até lá eu já provavelmente vou ter lançado o meu livro, eu vou falar bastante da Odisseia ainda aqui no canal. Então eu não vou ficar falando muito hoje. Hoje é só uma breve análise e meus comentários aí sobre o Nolan e o que eu acho de Oppenheimer. Então eu fiz isso correndo porque eu vi que caiu o trailer, eu tava no escritório, eu falei, vou chegar em casa e vou gravar isso agora. Eu tô tipo suado, exausto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima.